Agora tem um outro destaque que eu vou girar com o Zé Maria, porque o presidente da República demitiu o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Alessandro Moretti, após as operações da Polícia Federal contra os parlamentares da oposição. Moretti era considerado o número 2 da ABIN. Para sua vaga, o presidente escolheu o cientista político Marco Sepic, diretor da Escola de Inteligência da ABIN e um dos maiores especialistas do país nessa área. Lula também demitiu 4 chefes de departamentos da agência e também mudou outros 7 diretores. Entretanto, segundo o Estadão, aliados do governo e ministros do Supremo Tribunal Federal pressionam Lula por mais mudanças na ABIN. Você, José Maria Trindade, essas mudanças vinham sendo aventadas. O próprio presidente teria relatado a assessores que não tinha mais clima para manter essa turma por lá. Há algumas indicações de uma mudança importante na condução da ABIN e o que de fato preocupava o presidente da República com essas pessoas que ele decidiu tirar. Olha, o Marco Sepic, que agora é o segundo da ABIN, é um nome muito importante, técnico, muito técnico, né? E principalmente porque traz uma ideia nova de ABIN, isso é importante. Ele já defendia a saída dos militares dessa área e agora ele entende que também tem que sair um pouco da Polícia Federal, né? Tem que ser a ABIN pela ABIN. Então, tecnicamente, voltar a ABIN para as funções que ela foi criada e que a lei regulamenta. A ABIN, ela existe porque uma lei regulamenta. Um presidente da República precisa, sim, de um grupo de inteligência. A decisão do presidente Lula é muito importante, porque mostra que ele levou uma bola nas costas, né? Isso aí passa o recibo de que levou uma bola nas costas. É uma comprovação de que um presidente da República, ele às vezes não sabe exatamente o que está acontecendo ali do lado, na agência de informações, né? Isso é argumento para dizer, o governo passado também não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque uma reformulação assim tão grande, 7 diretores, 4 chefes e o número 2 deixou o primeiro, o número 1, nem sei por quê, se ele não estava controlando a ABIN, se ele não tinha o controle da ABIN, não sabia com quem estava mexendo, era sinal que toda a agência deveria ser reposta, né, recolocada, modificada. Então, é uma decisão importante que dá argumentos para dizer, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Não é o meu governo. Todos os governos passam por dificuldades assim. E fez bem o presidente Lula, só que eu acho que demorou muito. Conviveu um ano com o que ele considera, agora a gente vê nesse recibo, um inimigo dormindo em casa. Você, Cristiano Beraldo, as trocas promovidas pelo presidente da República na ABIN, muitos diretores também decidiu trocar o número 2 da agência de inteligência. Certamente havia uma preocupação grande sobre a lisura desses profissionais, né? A quem eles atendiam? Pois aí é que é o problema. Você tem uma agência brasileira de informação, tem que atender ao Estado e não ao governo. É um instrumento muito poderoso que, se bem equipado, se bem preparado, contando com profissionais que realmente estão à altura da missão que precisam desempenhar, a gente tem um diferencial a favor do Brasil. Mas não se pode assumir que o corpo da ABIN, ele é um corpo técnico que vai se moldando ali ao governo de plantão e que faz qualquer coisa que venham a pedir. Mesmo esses equipamentos que são comprados, é como uma arma de um policial. Isso tudo fica registrado, sabe-se quem usou, quando usou, por que usou, quantas balas foram usadas naquela arma. Existe um controle disso, não é um uso deliberado para atender o interesse desse ou daquele, a favor ou contra quem eu quiser. Então, me preocupa esse ataque à imagem da ABIN, porque claramente a agência como um todo tem um papel importante, tem um papel, eu diria, fundamental, mas está agora numa situação difícil, numa situação cuja imagem foi atacada e a sua credibilidade com isso fica arranhada. Isso é ruim para o país. Mas os questionamentos sobre
politização de agências de inteligência, né, Mota? Não se restringem ao Brasil. Você trouxe exemplos interessantes dos Estados Unidos, salvo engano. Só que por aqui a investigação aponta para a possibilidade de uma ABIN paralela, que investigava interesses de pessoas ligadas ao governo anterior. O que é preciso avançar nessa apuração para tirar, talvez, essas pessoas envolvidas nesse grupo paralelo? A gente tem que ter cuidado com as cortinas de fumaça, Caniato. E aqui no Brasil tem cortina de fumaça para cortina de fumaça para cortina de fumaça, né? Dificilmente o que está sendo discutido é realmente a questão que verdadeiramente importa. Eu estranho muitos dos termos nos quais essa questão está sendo discutida, né? Essa história de agência de informações. Muita gente que está nessa discussão não entende o que é uma agência de informação, não sabe para que serve, não sabe a diferença de informação, de inteligência para investigação policial, né, que são coisas completamente diferentes. É até complicado você colocar policiais para realizar funções de inteligência que não tem a ver com atividade policial. Você mistura as coisas de uma forma que fica uma confusão, ninguém entende mais nada, né? A questão central, no meu entender, é o seguinte: as atividades que estavam sendo executadas lá têm a ver com levantamento de informações? A primeira pergunta que tem que ser respondida, né? Sim ou não? Segundo, essas atividades que foram executadas violaram leis, regulamentos, normas? Isso também tem que ser respondido. É isso. Agora, essas outras todas questões que estão sendo levantadas, essa história de ABIN paralela, você pode pegar esse termo e aplicar para várias instituições do Brasil hoje. Quer dizer, olha, no Brasil hoje existe, substituam a palavra ABIN por um termo que vocês quiserem, paralela ou paralelo, né? Para mim não tem sentido nenhum. Se existir um desvio de conduta lá, esse desvio tem que ser tratado de acordo com as normas. Agora, mais uma vez, sem conhecer os detalhes que não estão acessíveis a nós, me parece, mais uma vez, que está se dando a esse caso uma proporção totalmente desproporcional, uma importância totalmente desproporcional, quando você compara com episódios gravíssimos que aconteceram recentemente na história brasileira e que foram todos rapidamente varridos para baixo do tapete. Agora, Zé Maria, as apurações seguem no sentido justamente de tentar descobrir se houve desvio de função na ABIN nos últimos tempos. Gostei quando o Mota trouxe a expressão cortina de fumaça para cortina de fumaça para tentar identificar exatamente o cerne da questão. Deixa eu só trazer uma atualização que a nossa produção acabou de trazer, de destacar, porque o Marcos Cepic avaliou que todos os indícios apontam que havia realmente uma ABIN paralela em atividade durante o governo anterior. Eu vou abrir aspas para a fala dele. O avanço das apurações apontam para isso. Temos que aguardar o final do processo investigatório nas 3 instâncias, administrativas e criminal, para verificar a comprovação não só se houve, mas sobre quem estava ali. Todos os indícios que se tem até aqui é que havia, sim, fecho aspas. Porém, na avaliação dele, a decisão de manter na agência pessoas que tiveram cargos de confiança durante o governo anterior não foi um erro do diretor-geral Luiz Fernando Correia. Ao assumir o comando da agência no início do governo Lula, Correia manteve nomes que haviam sido apontados na gestão anterior. Você, Zé Maria, acha que todos deveriam ter sido trocados ou somente algumas figuras estratégicas e de liderança? E sobre a possibilidade do tal grupo paralelo, a ABIN paralela? Pois é, o que o presidente Lula tinha que fazer é imediatamente restabelecer a ABIN, mandar ao Congresso Nacional um projeto definindo claramente as funções da ABIN, os objetivos, porque do jeito que está agora fica muito confuso. O que o Mota falou, essa mistura de polícia com a ABIN, é inusitado, porque o agente da ABIN, ele não é policial, ele não tem esse poder de polícia que a lei garante e com algumas regalias. Regalias não, são
estabelecidas normas para a polícia agir. A ABIN não faz investigação como polícia, não pode fazer. O trabalho, às vezes, da ABIN de concatenar dados, e é a especialidade da empresa, da instituição, é de dados abertos, às vezes, né? Dados coletados em campo, nas mídias sociais, e checar informações, e principalmente de pessoas. Uma das grandes funções da ABIN é proteger documentos e informações. Nós sabemos hoje que o grande debate é sobre dados, banco de dados, né? Até se achava que as guerras não existiriam mais do modo antigo, até surgir a guerra lá da Ucrânia, que as pessoas que não acreditavam mais nisso, nessa possibilidade. Ninguém queria invadir território, mas sim tomar dados. Os dados hoje são mais importantes do que território. Então a ABIN, a grande função de proteger os dados da Presidência da República, né? Que são segredos fortes e importantes. E o interesse de entrar nos dados da presidência não são interesses só de adversários políticos, mas externos. Isso é importante. A ABIN tem essa função. E a função de concatenar, coletar dados externos, né? Se o Constituinte de 88 ou o legislador quisessem dar à ABIN poder de polícia, teria escrito lá, teria definido que a ABIN é a polícia de investigação, né, que pode investigar, mas não tem nada disso. Então, a compra deste software no governo Michel Temer já foi legal. Se esse software faz a localização geográfica de alguém, já é um crime. A ABIN não pode fazê-lo. Ninguém pode fazer o acompanhamento assim, senão em virtude da lei, ou seja, da autorização judicial. E o que tinha que ser feito agora, e o CEPIC pode fazer esse trabalho, é de definir exatamente o papel da ABIN. É um instrumento poderoso, repito, porque pode controlar governos, pode controlar ministros, pode controlar o presidente da República através de chantagem, porque desce a avaliações e investigações até pessoais. Você imagina uma agência dessa se tem ali entre as informações dados pessoais de senadores e de deputados. Controla até o voto dele no plenário da Câmara e do Senado. Exatamente conhecedor desse poder, o Constituinte deu ao Congresso Nacional o poder de acompanhar e avaliar esse grupo importante de comunicação. O suposto esquema de espionagem ilegal na ABIN, em análise com os nossos comentaristas, o novo número 2 da agência Marco CEPIC, afirmando que há indícios que apontam justamente para a ABIN paralela na gestão anterior. Para fechar, você, Cristiano Beraldo, o que é preciso ficar atento ao longo dessa investigação e apuração que segue em curso? Não, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é se ter um grupo de pessoas não oficialmente vinculadas à ABIN que utilizaram, acessaram informações e utilizaram essas informações para se beneficiar ou para atacar opositores. Isso é um tipo de crime, precisa ser investigado. Outra coisa é o aparato da agência está se dispondo a praticar atos claramente ilegais. Isso é um outro contexto, porque a ABIN paralela, o que é exatamente a ABIN paralela? É uma estrutura que tem recursos próprios para fazer as suas investigações? Não, mas eu acho que as duas coisas estariam conectadas. Naturalmente, no avanço das investigações, se esses indícios se confirmarem, esses dois itens que você destacou, eles se conectariam, não? Então, não sei, a gente não sabe, porque a ABIN paralela, quando se fala em ABIN paralela, é quando se tem uma estrutura à parte da ABIN, quer dizer, fazendo o que a ABIN faz, mas com objetivos não republicanos. Isso é uma coisa que é diferente de você corromper com promessas, ou eventualmente até com dinheiro, funcionários da agência que têm acesso a determinados instrumentos e fazem uso desse acesso para produzir informações que depois são repassadas. Então, não está claro exatamente do que se trata.
né? Então, quando o Mota fala, tudo pode ser paralelo, sim. Se você for a Duque de Caxias, do lado da refinaria da Petrobras, tem uma Petrobras paralela lá também. O pessoal fura o duto, rouba produto e revende, né? Tudo pode ser paralelo. Então, assim, ficam esses jargões, essas coisas colocadas que tem um efeito midiático interessante e tal, mas o que a gente está falando é coisa muito séria. Muito. E é preciso tratar com seriedade esse tema para que fique muito claro à população brasileira, que é quem paga a conta, como os instrumentos do Estado brasileiro estão sendo utilizados. Para mim, esse é o grande desafio nesse momento. Tá certo. Só para arrematar, enquanto o Beraldo estava concluindo, você fez um joia de concordância, né, Mota? Quer só arrematar o assunto? Vou arrematar. Está acontecendo, acabou de acontecer, a reunião do Conselho Nacional de Educação, que está propondo ideias para o novo plano de educação, né? Plano Nacional de Educação. A educação brasileira é uma porcaria, todo mundo sabe disso. Falta ao aluno brasileiro lógica. E o Cristiano Beraldo deu um exemplo cristalino agora de aplicação de lógica. Se você tem servidores que estavam usando um sistema da agência para finalidades escusas e obtendo ganho ilícito, isso não é a BIM paralela. Isso é um caso de desvio de função, que é a BIM paralela. A BIM paralela é se tivessem montado uma outra BIM produzindo informações para uma outra finalidade. Não foi isso que aconteceu. Então, cortina de fumaça, criação de narrativa. É isso. Tá certo, a gente vai seguir monitorando esse assunto, qualquer novidade, atualização, claro que a gente vai destacar aqui em Os Pingos nos Is.